Senhor Deus e Pai, fala conosco, toma minha vida nas tuas mãos. E se você crê, diga amém e amém. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para Macedônia. Vamos mais uma vez? Vamos ler mais uma vez? Vamos lá. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para Macedônia. Vamos lembrar de uma coisa: Paulo, ele tem um destino, e o destino é a Macedônia. O destino é a Macedônia. Se você ler o capítulo 19, você vai observar que Demétrio excita um grande tumulto. Um tumulto que deixa o coração do apóstolo Paulo e o coração dos discípulos aflitos. Eles ficam aflitos. Eles ficam entristecidos. Dá-se uma impressão de que Paulo chama os seus discípulos por esse motivo. Paulo chama os seus discípulos para perto de si e dá a eles um abraço, um abraço. Inicialmente os discípulos não entendem. Inicialmente paira pela cabeça dos discípulos que Paulo estava abraçando eles pelo que aconteceu, pelo que se levantou no capítulo 19. Mas não foi por isso. Paulo chama os discípulos e os envolve com um abraço. Inicialmente ninguém entende nada. Inicialmente as pessoas ficam sem saber o que fazer, porque os discípulos agora estão sendo abraçados e envolvidos com aquele calor humano de um líder que abraça. Um líder que não tem vergonha, me ajuda de abraçar. Ele abraça, e aquele abraço que poderia ser um abraço curto, vai se tornando um abraço longo. Ele vai prolongando o abraço. Os discípulos não estão entendendo, mas daqui a pouco os discípulos estão envolvidos com o abraço que eles estão recebendo. Se tem uma coisa sincera, é um abraço, amados. Se tem uma coisa que me cativa, é um abraço. Porque um abraço você percebe quando ele não é sincero. Você observa no abraço quando ele não é espontâneo. Ele diz: um abraço vale mais que 1000 palavras. Um abraço. Paulo está envolvido com seus discípulos através de um abraço. Ele traz os discípulos para perto de si, porque Deus já havia revelado algumas coisas ao líder. Deus já havia mostrado algumas coisas ao líder, não do que se passou, mas do que viria. Não daquilo que eles viveram, mas daquilo que eles viveriam. E eles estão envolvidos num abraço. Um abraço. Deixa eu falar mais uma vez, um abraço. Fortalece. Um abraço. Um abraço. Eu já atendi mulheres casadas dizendo: pastor, o que eu mais gostaria do meu marido era que ele me desse um abraço. Às vezes para você é uma coisa tão simples, mas talvez para a tua outra metade faça toda a diferença. Nós temos vivido dias em que pais têm dificuldades em abraçar seus filhos, e que os filhos muitas das vezes clamam, me ajuda mais uma vez, por um abraço. Simples assim, capaz de mudar a história, capaz de preparar para as lutas que possam vir. Um único abraço. Um único abraço. Eles estão sendo envolvidos por isso. Há um caminho a ser percorrido, mas antes do caminho, antes do trajeto, eles estão abraçados.
Aquele abraço vai tomando forma, desculpa ser enfático, porque esse é o objetivo mesmo. Aquele abraço vai tomando forma. Aqueles discípulos que aí não haviam entendido, agora começam a sentir a presença de Deus. Que se tem uma coisa que Deus gosta de se manifestar, é através de um abraço. Ele é a porta de entrada para muitas coisas boas, um abraço. Paulo está ali em meio a um momento revelador, dado por Deus. É como se Deus dissesse: Paulo, abraça-os, porque esse abraço vai ter um grande propósito lá na frente. Deus te trouxe aqui para que você valorize coisas simples. Dentre essas coisas simples, para que nós valorizemos um abraço. Tem alguém que você tenha intimidade? Se você não tiver, por favor, mas já para que essa pessoa entenda que o que está sendo ministrado e liberado sobre a vida dela, só se você tiver intimidade. Por favor, se você não tiver, segura a mão dessa pessoa, e aí você vai poder segurar a mão e vai poder, através desse aperto de mão, poder. As pastoras aqui também podem fazer isso. Amém? Vem cá. Porque às vezes, através de um aperto de mão, às vezes são coisas tão simples. Você está entendendo? Só que eles estão envolvidos. Talvez esse aperto de mão é só para você perceber a importância que você tem. Talvez essa pessoa que está te dando esse aperto de mão está mostrando a importância que você tem. Só que os discípulos estão envolvidos num abraço, amados, que vai tomando forma, vai envolvendo eles, vai dando força a eles. Você entende isso? Eu lembro quando a pastora estava internada. Coloca a letra dessa canção pra gente. Quando a pastora estava internada, e um dos dias que ela me ligou, ela disse assim: amor, ela está pregando, tá? Em outra igreja hoje, uma Assembleia de Deus, foi convidada para ministrar a palavra. Daqui a pouco está chegando aí. Quando ela entrar, tu vai ver que arrasa, a mulher tá bonita demais. E aí ela falou para mim assim: amor, eu queria poder estar em casa para poder te dar um abraço. Amém? Poder te dar um abraço. E essa canção tem um pouquinho de mim, um pouquinho dela. Diz assim: quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu confio em ti. Eu olho pra ti, espero em ti. E tem uma coisa linda, porque eles estão envolvidos por um abraço. E aí vem o versículo de número 2. É um caminho a ser percorrido, mas o versículo 2 diz assim, ó: havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia. Há um caminho, se eu voltar a falar, a ser percorrido. O objetivo é a Macedônia, mas ele não vai só. Deus hoje Ele quer te mostrar que ainda em meio
há tantas frustrações quando se fala de uma amizade sincera. Deus ainda tem investido verdadeiros amigos na sua vida. O Senhor, Ele quer te trazer à memória que Ele tem colocado pessoas, amigos, para que você entenda a importância dos amigos. Você compreenda que o percurso, algumas coisas acontecerão, mas você não está só. Você não está só nessa caminhada. Eu não sei como você adentrou, como você chegou hoje aqui. Eu não sei quais são os sentimentos que afloram no seu coração. Mas hoje, o meu Deus, Ele me manda ministrar dizendo assim para você: você não está só. Você entende isso? Pegou no teu espírito ou ainda não pegou? Você não está só. O objetivo é a Macedônia, mas Deus colocou pessoas para caminhar com você. Você não está só. Nessa caminhada, nessa jornada da tua vida, nesse tempo em que algumas dificuldades pode ser que surjam, mas você não está só. Inclusive esses que estão indo com você foram abraçados. Então Deus coloca pessoas para caminhar contigo, pessoas que participaram de um enlace, participaram de um abraço, participaram de um tempo da tua vida, para mostrar a tua importância, que você é importante no reino, você é importante diante de Deus. Isso é que importa. É um abraço. Um abraço que sustenta, um abraço que anima. Não é um abraço de uma pessoa qualquer, é um abraço de quem ama, é um abraço de quem protege, é um abraço de quem cuida, é um abraço de quem conhece os perigos da caminhada. Se tem uma coisa que papai e mamãe faz muito bem, em abraçar. Eles conhecem o caminho da caminhada, e o perigo, da caminhada. Eles conhecem as dificuldades que vão surgir. Só que o abraço tem um poder muito grande. Tem um poder de sustentação. E os discípulos foram envolvidos num misto de sentimentos. Eles não estão entendendo, muitos não estavam entendendo, mas o apóstolo Paulo não estava nem aí. Porque aquele que detinha o Espírito queria compartilhar do mesmo Espírito com seus discípulos. E existem coisas que Deus diz assim: eu não posso revelar, mas eu posso te preparar. Pega no teu espírito aí, pega. Eu não posso te revelar, mas eu posso te preparar. Você está entendendo? E eu vou te preparar, Renata, com um abraço. Abraço. Eu não posso te revelar. Você vê o que Deus faz com José? Deus não revela o processo, Deus revela o final, a vitória. Os feixes dos irmãos se inclinando a Ele, o sol, a lua, ou seja, a mãe, o pai e 11 estrelas se curvando a Ele. Deus revela o final, mas não revela o processo. O Espírito Santo hoje está virando para você e está dizendo assim: através desse abraço você vai suportar. Você está entendendo? Vou aumentar o teu nível e você vai suportar coisas que você outrora não suportava. Porque quando vierem as lutas, você vai se lembrar que antes você foi abraçado. Você me ajuda? Você foi abraçado. E isso é que é importante. Isso é que nos sustenta. É o abraço que Paulo dá. Um abraço que vai servir para lembrarmos quando chegarmos no lugar onde não tivermos ninguém para nos abraçar. É um abraço que sustentará a vida de vocês, que vai sustentar, deixa eu repetir, que vai sustentar a vida de vocês. Você está do lado da esposa hoje aí? Você está do lado de alguém que representa na tua vida? Não tenha vergonha. Sabe, filhos, é muito comum que a gente decepcione os nossos pais em algum momento da vida. Pode ser que seja muito comum. Meus filhos não me decepcionaram. Talvez você diga isso, mas quem tem mais de um, principalmente, às vezes um ou outro decepciona. Você está entendendo?
Mas se tem algo melhor do que um pedido de perdão, é um abraço. Abraço. E hoje Deus quer te mostrar, quer mostrar para os maridões que estão aqui hoje, que talvez a sua esposa, ela não precise de uma roupa nova, de um presente bonito, ainda que seja legal dar a ela, de uma joia. Ela precisa de um abraço. Porque se o abraço for um abraço do pai dos filhos, talvez já valeu. Mas se for o abraço do companheiro, do amigo, do amante, do namorado, você está entendendo? Você está entendendo que eu estou falando com casados? Você entendeu, não é? Os casados que tem na sua esposa a sua amante, cara. É disso que eu estou dizendo. Valeu. Se eu repetir, valeu. Se eu repetir, valeu. Hoje Deus quer pegar pessoas aqui, irmãos, quer te mostrar a importância. Pessoas que estão presas a alguns valores. Você sabe, eu estava falando com a minha sobrinha hoje, você sabe o que tem estragado as famílias? É o processo de um telefone nas mãos, de uma rede social. Fica cada um de um lado acessando, sabe-se lá o que, perdendo o seu tempo, não compreendendo que a vida é curta demais. E o que sustenta no tempo da adversidade é se nós estivermos abraçados. Você me entende? Você entende isso? Porque se nós estivermos abraçados, automaticamente a gente suporta o dia mau. A gente suporta o dia da adversidade. O dia que os problemas vierem com toda a força, o dia que os problemas se apresentarem na sua vida com toda a força, você vai suportar. Você entendeu? E o texto, ele vai dizer que no versículo 3, como o propósito era Macedônia, o verso número 3 vai dizer assim: onde se demorou 3 meses, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. O versículo 3 diz: onde se demorou 3 meses, tendo havido uma conspiração por parte de quem, amados? Dos judeus. Agora se levanta uma conspiração por parte dos judeus, ou seja, conspiração por parte daquele que você menos esperava que viesse a se levantar contra a tua vida. Talvez os judeus fossem os menos prováveis, mas são eles que se levantam. Se eu repetir isso para ficar no teu coração, eu já vou caminhar aqui. Era um pequeno grupo que se levanta. Um pequeno grupo, por quê, pastor? Porque era um pequeno grupo em número? Não, porque o propósito deles era pequeno. Então não adianta ser um número grande se o propósito é pequeno. Se o propósito é destruição, todo grande exército se tornará pequeno. Era um pequeno grupo que se levanta contra eles, de judeus. Repita comigo: de judeus. Repita comigo: da onde a gente menos espera, pode ser que venha um ataque. Você compreende? Isso entristeceu os discípulos. Só que eles foram abraçados antes. Pega no teu espírito aí para me concluir essa mensagem. Eles foram abraçados antes. Então aquele abraço que antecedeu era o abraço da preparação, para que no tempo da dificuldade, ainda que ela chegasse, ainda que batesse na minha porta e na sua, nós fomos abraçados antes. Deus está mostrando para nós que existem coisas que às vezes nós não estamos dando valor, sabe, irmãos? Eu converso muito com os nossos líderes, liderados, eu falo muito isso com eles. Os filhos vão crescendo. Aonde que eu imaginei de ser pai, de hoje um jovem com 22, uma menina com 19,
para completar 19. Sabe aonde eu imaginei que eu ia viver uma coisa? E as outras, a outra que vai completar 18 anos, aí tem uma com 12 para 13, aí tem uma de 5. Cara, onde? O tempo está passando e você está perdendo tempo com coisas que não vão contribuir ou construir nada no teu futuro. Hoje Deus te trouxe aqui para te mostrar. Deixa eu falar com as mamães agora, que seus filhos precisam de um abraço, entende? Abraça, abraça, e dê aquele abraço de talvez ficar minutos, sabe? Aquele abraço de você. Eu lembro, 2 dias antes da minha mãe falecer, eu lembro que ela me chamou. Eu ficava à noite com ela no leito, e ela me chamou e disse: filho, vem cá. Vem cá. Aí eu me aproximei, ela disse: deixa a mamãe te abraçar. Aí ela me abraçou, sabe aquele abraço que às vezes você quer sair. Se eu soubesse, irmãos, que 2 dias depois Deus levaria ela, eu tinha ficado abraçado mais tempo, entende? O Senhor está falando isso conosco. Valorize esse tempo da tua vida, valorize essa etapa da sua vida, valorize esse abraço, valorize ser essa pessoa que cultiva, que entendeu que através desse abraço há de fortalecer os dias maus que hão de se apresentar, que podem se apresentar. Quando os judeus se levantam eles armam uma emboscada contra o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, e é interessante porque ele determinou voltar pela Macedônia. Ele vai para a Síria e ali há uma emboscada, ele decide voltar à Macedônia. Ele é um misto de algumas coisas, sabe? Eu prego aqui, mas eu sinto Deus, sabe, irmãos? Eu sinto Deus porque às vezes são coisas tão banalizadas nos dias atuais, mas com um poder tão grande, um poder de transformação, um poder de unir, um poder de selar uma nova aliança. Hoje, Dia das Mães, Deus te trouxe aqui para te mostrar o poder de um abraço, para te mostrar como tema da nossa mensagem, que muitas das vezes nós somos sustentados por um abraço. Um abraço. E quando a pastora estava no hospital e que disse que o desejo dela é poder estar em casa e poder me dar um abraço, naquele mesmo momento eu pensei assim: bem, se ela tivesse partido, sabe? E aí Deus trouxe ela de volta. Você não pegou ainda? Existem algumas coisas que Deus está dizendo: estou trazendo de volta, estou te dando condições de você agora ter a oportunidade de fazer o que você ainda não fez. Você entendeu? Sua família está aí? Tá? Você pode estender a mão? Você tem alguém representando a sua família aí? Você pode estender a mão, virar para ele, virar para ela e dizer assim: hoje, o que eu mais quero fazer é poder te dar um abraço. Você pode se colocar de pé. Tem alguém que você pode abraçar aí? Tem alguém que você pode, em nome de Jesus, abraçar? Tem alguém? Tem alguém que você pode sair do seu lugar e ir até essa pessoa e dizer: eu quero poder te dar um abraço? Tem? É bem melhor. Tem? Pois só eu sei no amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da sua vida cuido eu. O que eu tenho, o abraço que fortalece, é bem melhor. que une,
só eu sei.